Alô, queridos alunos, essa é a nossa primeira aula. E a nossa primeira aula, o importante é que nós conheçamos o nosso instrumento, né? Essa aula eu vou gravar num formato de selfie, então vai estar espelhado o contrário, né, para você, quando você tiver. Mas para a nossa aula de hoje não tem muito problema. Vamos lá. Então, esse é o violão. E o violão ele é formado de partes absolutas que você tem. A mão do violão, o braço do violão, tá certo? Ou alguns chamam de escala, né? A escala do violão. Então você pode chamar de braço ou pode chamar de escala. E o corpo do violão, tá certo? Esse aqui é o corpo do violão. Então vamos começar aqui por cima. Essas coisas é muito importante que você saiba memorizado. A apostila que você vai receber vai ter isso aqui. Bem, na mão você vai encontrar as cravelhas, né? Ou tarraxas, tá bom? São tarraxas. E essas tarraxas que são responsáveis por afinar o violão. Isso é pressionar a corda, tensionar a corda ou deixá-la sem menos tensão, que é o que vai tornar o som mais agudo ou mais grave. Bom, então nós temos 6 tarraxas porque o violão ele é comumente o violão de 6 cordas. Quando você tem um violão de 12 cordas, esse é o nome que nós damos para ele, violão de 12 cordas, não é viola. A viola, ela tem 10 cordas, tá bom? Então, quando você vê um violão de 12 cordas, você vai ver, olha, é uma viola. Não, uma viola tem 10. O violão de 12 cordas está dizendo, violão de 12 cordas, tá bom? Então, aqui essa parte branquinha que você está vendo, isso se chama pestana, que é o mesmo nome dado quando você atravessa o dedo numa casa. Então, também é chamado essa posição de pestana, por causa disso aqui. Então, essa parte branca é uma pestana, você está vendo aqui? Na escala ou no braço do violão, você tem essas partes aqui, ó, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. Essas coisas que são tipo douradas, elas se chamam trasto ou traste. Geralmente a gente usa a expressão mais trasto por causa da semelhança da palavra traste com outra coisa, não é? Então, alguns chamam de traste ou trasto. E o que fica entre os trastes se chamam de casas, tá bom? Então são as casas. As casas são contadas daqui para a direção da boca. Então aqui nós temos a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa e assim por diante. No violão, as cordas são contadas de baixo para cima. Tá vendo? De baixo para cima. Então essa não é a primeira corda, essa é a sexta. A primeira corda é essa de baixo. Então primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Cada uma dessas cordas tem um nome. A primeira de baixo se chama Mi, a segunda de baixo se chama Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá e a sexta Mi. Então esses são os nomes. Então vamos repetir? Olha aqui, você tem a mão, as tarraxas, a pestana, as casas e o trasto. Tá certo? Por isso que muitas vezes quando quando ele faz esse som, a gente diz que ele está trastejando, né? Então, traste ou trasto. Vamos para essa parte daqui. Essa parte daqui, que é uma parte extremamente importante também para nós, essa é chamada a caixa de ressonância ou corpo do violão. Caixa de ressonância ou corpo do violão, tá bom? Aqui nessa parte você tem o cavalete. Isso aqui é o cavalete ou ponte. Alguns chamam de ponte ou cavalete. Geralmente os instrumentos de corda têm um cavalete. Essa parte branquinha aqui que você está vendo, ela é chamada de rastilho, tá certo? Então esse aqui é o rastilho. Você pode observar, tá vendo? Então, cavalete, rastilho. Essa parte que você tem aqui, ela é chamada de tampo frontal. Tampo frontal.
Essa parte que você vê aqui é a boca. E essa parte colorida que você está vendo aqui ao redor da boca é chamado de roseta, tá certo? Então você tem aqui tampo frontal, roseta, boca do violão, cavalete e o rastilho. O cavalete é tudo, é essa parte com rastilho, mas existe essa peça aqui que é chamada de rastilho e ela se troca quando ela está muito desgasta ou não está dando mais o tom certo. Geralmente o instrumentista vai, tira esse aqui, compra um outro lá na loja e coloca no lugar, tá bom? E aí você tem o tampo lateral e você tem o tampo posterior ou tampo de fundo. Essa parte aqui que você está vendo, ela se chama exatamente tróculo. Tróculo, tá certo? Então, esse é o tróculo. Então, essas são as partes que você viu no violão. É muito importante que você cuide bem do seu violão. É muito importante que você faça essa revisão sempre. Então, vamos lá? Você tem aqui a mão do violão, na mão do violão tem as cravelhas e tem, ou caravelas, alguns chamam de caravelas, chamam de cravelhas, que é o conjunto, e você tem as tarraxas. As tarraxas são responsáveis por afinar a corda do violão. Nesse ponto aqui você tem a pestana, e aqui você tem a casa, que são contadas nessa ordem, daqui para a boca do violão. Então, primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta e por diante. Essas partes que dividem a escala ou o braço do violão são chamadas de traste ou trastor, tá certo? Então você tem traste, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim vai, tá bom? E eu, como falei, aqui é pestana. Então essa posição no violão é chamada de pestana, porque dá a ideia de que essa parte aqui foi andando, tá bom? Ora, uma vez que a gente sabe disso aí, nós também temos que lembrar que nós temos o corpo do violão ou caixa de ressonância. E esse corpo ele vai ter o tampo frontal, o tampo lateral e o tampo posterior. Você tem aqui o tróculo e você tem aqui essa parte colorida que é a roseta, e essa parte de abertura é chamada de boca do violão. Você vai ter o cavalete e no cavalete você tem uma parte importante que é chamada de rastilho, tá bom? E você tem 6 cordas, e as cordas são contadas de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E elas têm nome: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, você deve memorizar, volte de novo essa aula, escute novamente e depois treine dizer as partes do violão, tá bom? Lembrando, essa parte aqui é para a mão esquerda, que nesse momento está na direita para você, e essa aqui é para a mão direita, e o próximo vídeo eu já vou gravar no ângulo certo, né, com a visão certa, para que você possa ter uma ideia melhor sobre o posicionamento dos dedos e os exercícios que você tem que fazer. Deus abençoe você e aproveite bem a oportunidade que Deus está lhe dando.